Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maiara Ribeiro e eu faço faculdade de zootecnia na UFLA. Hoje eu vim contar para vocês como foi o meu terceiro semestre. Eu sei que eu dei uma sumida daqui e tudo tem explicação, viu, gente? Esse final de semestre para mim foi uma loucura, loucura total. Por quê? Eu nunca tinha tido um semestre presencial. Eu entrei na faculdade na pandemia, no segundo semestre de 2020. Então foi o meu primeiro contato com o presencial meio que 100%. Semestre passado, do meio do ano passado até o final do ano de 2021, eu tive umas 2, 3 matérias presenciais. Mas não foi aquele negócio recorrente, sabe? Que eu não tive uma rotina certa, porque algumas aulas eram canceladas, tava o surto de Covid. Só que esse semestre eu tive realmente as aulas presenciais totais. E, gente, foi simplesmente avassalador. Nesse começo do ano, em questão de 5 meses, parece que eu vivi uns 5 anos em um só, juro pra vocês. E eu fiz uma loucura total, gente. Eu dava conta de muita coisa no EAD, obviamente. E eu pensei que eu também daria conta de muita coisa no presencial. Não é que eu não dei, mas me consumiu muito. Eu peguei acho que 9, 10 matérias esse semestre e apenas 2 eram virtuais, online, né? E o resto todas eram presenciais. Foi uma loucura? Foi uma loucura. Por quê? Quando você entra na faculdade, você pode pegar até 32 créditos de matéria, né? E com essas 10, 9 matérias, eu tava com 32 créditos. E todo mundo me falava que acima de 28 créditos era loucura, que era insano. Mas eu pensei, gente, eu tô aqui pra estudar, eu dou conta. Eu realmente dei. Mas foi muito louco, como eu disse pra vocês, porque eu também passei por muitas coisas pessoais. Eu mudei de casa, eu vivi em ambientes que não eram pra mim, que não era minha cara. Então, literalmente, eu me entreguei de corpo e alma pra viver esse período da minha vida. E foi tudo muito bom. Só que no final desse período eu entrei numa crise, gente. Eu chorei horrores, porque eu passei tanto tempo nessa loucura mental de estar longe de casa, sentir falta dos meus familiares, do meu namorado, de todo mundo que estava aqui me esperando, dos meus animais, de tudo que eu vivi aqui, da experiência de estar longe de casa, de não ter pra onde correr, né? É uma coisa que a gente vive, essa adaptação é muito difícil, todo mundo vive e passa, não, nunca passa totalmente, mas você se acostuma com o ambiente. A partir do momento que você vive no lugar que você gosta, você vai se acostumando e vai entrando naquela rotina, porque eu sou o tipo de pessoa que ama a rotina. Eu odeio quando a segunda é diferente da terça, que é diferente da quarta. Eu gosto que todos os dias sejam iguais para que eu possa me desenvolver mais. E principalmente no período da manhã, gente. Período da manhã e rotina é tudo que eu mais amo na vida. E por que eu trouxe esse vídeo pra vocês? Porque antes de entrar na faculdade, eu sempre procurei esse tipo de vídeo. Eu sempre tive a curiosidade de saber quais as matérias as pessoas tinham no semestre, como era a vida do presencial, esse vai e volta, quais eram as práticas, como é o começo da faculdade. Todo mundo fala que simplesmente é o período mais difícil por essa adaptação e as matérias serem mais gerais. Então eu vou trazer hoje aqui nesse vídeo um pouquinho para vocês de como foi o meu terceiro semestre. E para começar, eu trouxe para vocês as matérias que eu tive. Eu tive que até anotar, gente, de tanta coisa que foi. Então, ó, eu tive a minha primeira matéria profissionalizante, ou seja, que depois que você faz essa matéria, você já pode trabalhar nessa área. E eu simplesmente me apaixonei, porque essa matéria foi instalações zootécnicas. E não é dúvida pra ninguém que eu sou apaixonada na arquitetura graças à minha mãe, né? E poder aplicar arquitetura na zootecnia simplesmente abriu meus olhos, encheu meus olhos. Eu simplesmente sou apaixonada por essa área. Se Deus quiser, vou conseguir levar e conseguir trabalhar nessa área por muito tempo. Para quem se pergunta aí também do que eu pretendo, né, atuar quando eu me formar, se Deus quiser, vai ser na área da arquitetura dentro da zootecnia. Construindo ambientes que propõem bem-estar, instalações, enfim, gente. Tudo relacionado à arquitetura, à ambiência, à construção, que pode trazer o bem para o animal, é a minha paixão e é o que eu quero fazer.
Então a primeira matéria que eu tive e amei foi essa. Além de eu ver aplicações, desenhos, enfim, foi simplesmente incrível. Eu até consegui um estágio, uma aplicação nessa área dentro da faculdade, que também foi muito legal, numa área que eu não tive nenhum contato assim, na área de suínos. Outro vídeo eu venho falar um pouco pra vocês de como foi e como tá sendo. Outra matéria que eu tive é de anatomia e morfologia da sistemática vegetal. Nessa matéria, eu estudei um pouco das plantas e principalmente no quanto elas podem ser tóxicas para os animais. Como você pode identificar essas plantas, as partes delas, quais lugares do Brasil, os biomas, enfim, que elas se proliferam, quais os cuidados que você deve ter. E foi também uma matéria muito, muito legal. Tive bioestatística. Pra quem se pergunta, gente, zootecnia é uma... Ai, eu racho o bico porque eu não esperava isso. Mas é uma faculdade em que no começo tem muita conta, você tem que usar muita matemática. E por quê? Porque o zootecnista, ele pode atuar na gerência, na formulação de rações, enfim. E todas as aplicações vai gerar muita matemática. Você vai mexer muito com Excel, dando exemplo. Você precisa muito dos números a seu favor. Então, no começo, nos 3 primeiros semestres, isso de toda a faculdade, tá, gente? A gente estuda matérias mais gerais, como se a gente estivesse na escola. Matérias que vão te preparar para as que estão vindo, sabe? E eu tive cálculo, por exemplo, física B. E zootecnia é uma matéria que tem muita exata. E não é porque você não se dá bem na matemática no ensino médio que você vai deixar de fazer zootecnia não, tá, gente? Se você gosta, vai fundo que eu juro pra vocês que vai dar certo. Os 3 primeiros semestres é o semestre que as pessoas mais saem dos cursos por isso. Porque os cursos são mais, as matérias são mais gerais, são mais difíceis, são algo que você não entende pra que você precisa daquilo. Então o estudante, quando ele entra na faculdade, ele já entra com aquele ponto de interrogação do tipo, meu Deus do céu, será que eu tô no curso certo? Será que eu quero isso mesmo? E as matérias não ajudam, né? Mas juro pra vocês, gente, vale a pena. A partir do 3º semestre, a gente começa a ver essas matérias profissionalizantes que vai fazendo a gente se encantar cada vez mais pelo curso. Outra matéria que eu tive foi bioquímica. Eu, especialmente Maiara, tenho um pouco de facilidade em química e amo química. E o meu professor de bioquímica foi simplesmente maravilhoso. Então foi uma matéria que a gente foi pro laboratório, você usa jaleco, você faz experimentos. É muito legal você ter noção da química dos alimentos e de tudo que envolve os animais. Da digestão, como eles funcionam por dentro, é uma parte muito importante. Antes de você formular uma ração, propiciar o bem-estar para o animal, você tem que entender como o corpo dele funciona, né? Outra matéria que eu tive também foi microbiologia geral. Gente, outra matéria muito importante para você entender um pouco dos micro-organismos. Como que eles funcionam, como eles atuam na digestão, no corpo, nos alimentos, como eles estão presentes, em quais quantidades. Então, assim, são matérias mais gerais, mas que dá para você entender como elas são aplicadas no dia a dia do zootecnista, em como elas vão ajudar a você a desenvolver e resolver os problemas, né? Outra matéria que eu tive que, gente, juro por Deus, eu ralei nessa matéria, viu? Mas foi a análise de alimentos. Por quê? O professor que me deu essa matéria, eu quero trazer essa vivência pra vocês, porque eu sei que é recorrente, sempre tem 1 ou 2 na faculdade. Ele é um professor muito rígido, né? Já é um professor de mais idade, mas que cobra dos alunos de uma forma muito arcaica. Então, pra gente que é mais novo, é difícil você se adaptar e entender a pessoa que passa conhecimento dessa forma. Então, eu ralei um pouco por isso, porque eu tenho um método de estudar mais novo, né, mais atualizado. Então, eu estudava de uma maneira que não era tão eficiente para essa matéria. E acabou que as minhas notas não foram tão boas. E isso, gente, claro que contribuiu para eu entrar nessa confusão mental, nesse estresse que é o final de semestre, porque eu simplesmente achei que eu não ia passar. E eu tava muito preocupada com o meu CR. CR, pra vocês terem noção, é a média das suas notas. Que o meu CR era muito alto, eu tava com medo dessa matéria prejudicar muito. Então, gente, tenha preocupação não só de notas, mas de aprender a matéria, sabe? Então, o dia que eu sentei e eu vi que eu tinha entendido tudo que o professor me passou, eu fiquei um pouco mais tranquila.
E se não der certo, você não passar, a gente faz a matéria de novo, é super normal e tá tudo bem, sabe? Não se desespera por isso. Porque isso vai acontecer algum dia e é normal você não se adaptar com todos os tipos de pessoa, da didática dos professores, tá? Então, se você está passando por isso, calma, tudo passa e vai dar tudo certo. Outra matéria que eu tive, essa matéria foi online, que é gestão de negócios rurais. Eu gosto também muito de propriedades, de ser realmente o gerente, de controlar uma propriedade, uma fazenda. E essa matéria em si foi enriquecedora. O professor era bom, então eu acho que é uma parte que temos que ter muita noção. Não só para a gente ser gerente de uma propriedade, mas para a gente saber gerenciar o nosso próprio trabalho. Se você for um zootecnista autônomo, aí para você saber gerenciar o seu tempo, as propriedades em si, quais você deve dar ênfase, quais você deve deixar um pouco para lá, né? E uma matéria para complementar essa, que também foi online, foi as duas que eu tive online, foi economia rural. Para você entender o cenário dos preços dos insumos, como que está a venda, o cenário de compra, quais são as artimanhas que você deve ter nesse cenário de venda e compra, como que você deve atuar com a economia da sua propriedade, quais são os erros que você pode cometer, que são básicos e você pode evitar com um estudo simples. Então é muito importante você ter esse raciocínio lógico de já saber quais são os erros e como você pode atuar em cima deles para resolver problemas grandes, né? E para fechar, eu tive a matéria de fisiologia da digestão animal. Porque o zootecnista é muito famoso por atuar na nutrição de animais. Claro que não é a única atuação do zootecnista. Muita gente acha que é só isso, que é só ser nutricionista de animais. Mas não é. E essa matéria de fisiologia da digestão, você tem que entender como funciona a digestão do animal, né? Porque trabalhamos com animais ruminantes, que têm um estômago dividido em 4 compartimentos, e animais monogástricos, que são animais que têm o seu estômago igual ao nosso, com um compartimento só, um estômago só. Então a gente tem que aprender a trabalhar com esses animais, porque além deles diferirem no tamanho, eles diferem no tipo de digestão. Então, para recomendar uma dieta, para recomendar um alimento, você tem que entender como o corpo dele funciona, como o organismo dele funciona, né? E também temos que entender como de onde eles vieram, né, gente? Como eram os animais antigamente. Um exemplo para vocês, o gato é um animal extremamente carnívoro, ele é estritamente carnívoro. E isso é algo que você não sabe. Então, se você está tentando, às vezes, introduzir por conta própria uma dieta para o seu gato em que não tenha carne, ele vai estar sofrendo e você não vai saber. Outro exemplo também é você não deixar água disponível para o seu gato. Muitas pessoas acham que gato não bebe água, gente. Eu fico rindo porque às vezes não faz sentido, mas é um raciocínio que a pessoa simplesmente não dá atenção para aquilo. E gato tem sim que ter um potinho de água disponível para ele. Então, gente, essas foram as 10 matérias que eu tive ao longo do semestre. Foi uma loucura porque puxou muito da energia, eu acabei mudando de casa, mas o que pesou um pouco em mim, né? A nossa cabeça na mudança, assim, já é ruim ficar longe de casa. Você ainda vai mudar de casa, uma nova rotina no meio de tanta coisa acontecendo, foi difícil. Mas com certeza foi um semestre muito bacana, conheci pessoas extremamente legais, vi como é a rotina da faculdade, como é a faculdade em si. A UFLA é simplesmente uma referência nos cursos das agrárias, né? Zootecnia, veterinária, agronomia. Então, se você aí está procurando uma dica de qual faculdade seguir, se você quer atuar nessa área, eu super recomendo a UFLA, porque você vai sair de lá um profissional excelente. Claro que depende muito de você, do seu esforço lá dentro, mas é uma faculdade que te prepara muito para o cenário atual e tem muitos contatos para você sair de lá, com certeza, uma pessoa com uma formação excelente. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais dessas matérias. E eu trouxe até outra coisa aqui pra vocês, porque todo mundo sabe que eu sou a louca do planejamento. Eu gosto de ter minha vida de rotina e extremamente planejada em questão de estudos. Então, o que eu fiz? Eu gosto muito de investir em material escolar. E o semestre que vem, eu investi nesse caderno da Studies, né? É um caderno básico, preto, fosco, simples. E esse caderno tem o diferencial de ter linhas brancas. Eu gosto muito dessa nova tecnologia
E eu resolvi testar, eu tava louca pra testar. Eu já tenho um caderno inteligente, mas o meu é com as linhas normais. E assim, eu acho que facilita muito no nosso dia a dia a gente investir em materiais de boa qualidade. E pra quem tem dúvida, esses materiais, tipo, o caderno inteligente e o Studs, eles demoram um pouquinho pra chegar, cerca assim de uns 20 dias úteis. E como tá muita correria do meu semestre para eles regularizarem esse tempo, eu vou ter tipo 40 dias só de férias agora. Então eu tive que me planejar para comprar esse material antes de o caderno estiver todo bagunçado, tiver faltando matéria, tiver tudo letra esgarranchada, eu não consigo estudar. E isso prejudica você no seu desempenho. Então uma dica também que eu dou para vocês é invista no seu material. Não precisa ser um material caro, mas invista na sua caligrafia, invista em canetas de 2 cores, invista em prestar atenção na aula e escrever tudo que você pode, achar o melhor método de estudo, que isso vai fazer total diferença em todo o decorrer da sua faculdade. E, gente, foi isso a minha experiência dentro da UFLA esse semestre, foi incrível. Claro que eu sofri ficando longe de casa, mas eu vivi muita coisa legal lá. Eu simplesmente amei a faculdade, eu tive contato com áreas que eu nunca imaginaria que a zootecnia podia aplicar. E isso revezando com estar presente dentro de casa, com o meu estágio com cavalos aqui e tendo contato com outros animais lá, então é simplesmente incrível. E a faculdade abre muitas portas, os professores estão sempre disponíveis para te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber como foi um pouco da minha rotina, as matérias que eu tive e como elas são essenciais para a nossa formação, apesar de ser matérias mais gerais. A gente se vê no próximo vídeo, né, gente? E vocês podem ter certeza que eu vou estar bem mais presente. Agora nas férias eu quero gravar muito conteúdo, tem muita coisa legal para eu mostrar para vocês. E eu espero que vocês estejam gostando de estar um pouquinho comigo aqui nessa nova rotina, nessa loucura minha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!